processo de bacilos, né, numa suspensão aquosa, depois esse material é femicado, é submetido a todas as normas de biossegurança, e aí você vai injetar esse antígeno num local e você depois vai fazer a leitura. É uma reação de imunidade tardia. A primeira leitura você faz depois de 48 a 72 horas, que é a reação de Fernandes, que a gente praticamente não utiliza. E a leitura mesmo é feita depois de 21 a 28 dias, que é o tempo que demora para o granuloma, quando existe a imunidade celular, o organismo vai formar um granuloma no local onde essa reação foi injetada. E é o tempo que demora para esse granuloma se formar na pele. Tá? Então, a gente, de preferência, né, a gente tem um local onde a gente sempre injeta esse antígeno, para na hora da leitura você saber onde procurar, mas pode ser injetado em qualquer local. Depois, então, dessas 3 a 4 semanas, você vai palpar o local, não só verificar esse eritema que aparece na pele, mas sim o tamanho do nódulo. Então, aqui, por exemplo, você verifica que é um eritema pequeno, mas se você for palpar, é um Mitsuda de quase 1 centímetro, e não desses poucos milímetros que aparecem. Então, você tem que medir a induração. Então, isso é uma reação de Mitsuda positiva. Como é que a gente faz, então, essa leitura? Quando não aparece nada, essa leitura a gente considera a reação de Mitsuda negativo. De 3 a 5 milímetros é duvidoso e acima de 5 milímetros é uma reação de Mitsuda positiva. Se você tiver alguma dúvida a respeito, você pode biopsiar essa reação de Mitsuda e o que você vai encontrar? Granuloma tuberculoide. Tá? Se todos esses bacilos, né, se houver o clearance bacilar, se todos esses bacilos que foram injetados você não encontrar, você sabe que ela é realmente uma reação de Mitsuda positiva. Se você ainda encontrar aqueles bacilos mortos que foram injetados, então isso indica que o organismo não consegue fazer rapidamente um clearance bacilar rápido. Então é uma reação de Mitsuda mais fraca ou falso positiva. Tá? Bom, como é que essa infecção ela vai evoluir? Então, se o indivíduo tiver essa resistência natural, ele vai abortar a infecção. Aí essa infecção também pode evoluir para uma infecção subclínica, que também pode regredir espontaneamente, ou se não, pode evoluir para a doença. Que é aquilo que eu já falei anteriormente, o período de incubação em média de 5 a 7 anos, mas que pode variar de 6 meses a 20 anos. Então, esses casos aqui mais antigos, de 20 anos, então a gente de vez em quando vai ler artigos a respeito de hanseníase, de pracinhas americanos que lutaram na guerra da Coreia, em algum local onde existia hanseníase. Voltam para aquelas pequenas cidades dos Estados Unidos, de 3, 4 mil habitantes, e um dia qualquer, com a queda da resistência, ele desenvolve, então, a infecção. Então, a gente sabe desses casos mesmo de um período de incubação bastante longo. Bom, então, como é que a gente vai classificar essa doença? Existem vários meios da gente classificar a hanseníase. Tá? Então, existe um critério que o Brasil ainda adota, que foi discutido e foi estabelecido num congresso de hanseníase em Madrid, em 1953. Que a gente divide a hanseníase na forma indeterminada, que seria a forma inicial, em 2 polos, tuberculoide e virchoviana, tá? E um polo intermediário, então, que seria a forma dimorfa. Um outro meio da gente classificar é o meio de junta clínica com critérios histopatológicos. Então, além da forma tuberculoide e da virchoviana, existem formas subpolares. Então, teria 2 grandes polos, que é o tuberculoide, o virchoviano e o tuberculoide, o borderline tuberculoide, não, o dimorfo tuberculoide, o dimorfo virchoviano e o dimorfo do meio do espectro. Mas aí você tem que considerar também critérios histológicos. Se você for fazer qualquer publicação de hanseníase, é esse critério que você vai ter que utilizar e as revistas internacionais aceitam. E para facilitar ainda mais a classificação,
A Organização Mundial de Saúde dividiu os casos em falcibacilar, que seriam então os casos indeterminado de tuberculose, e multibacilar, que seriam os de morco e virchoviano. Também a gente pode classificar, né, como falcibacilar os doentes que apresentam até 5 lesões, e multibacilares, que seriam então aqueles que apresentam mais que 5 lesões. Se você for utilizar só esse critério pelo número de lesões, você vai acertar cerca de 70% dos casos, porque existem casos falcibacilares com mais de 5 lesões e casos multibacilares onde, do ponto de vista clínico, você não consegue identificar mais do que 5 lesões. Bom, então se você juntar essa tabela aqui, é uma tabela até meio chata, mas é só para mostrar que se você juntar todos esses critérios, isso ajuda você a classificar melhor, né, os casos de hanseníase. Então você junta as lesões de pele, o número de lesões, o resultado da baciloscopia, e aí você classifica como falcibacilar ou como multibacilar. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Existem casos clínicos para demonstrar melhor isso daí. Bom, então, o diagnóstico clínico. O diagnóstico da hanseníase, ele é fácil, desde que você lembre de pensar nessa possibilidade, né? Existem casos onde o diagnóstico é bastante fácil e existem casos onde realmente o diagnóstico é bastante difícil, principalmente no diagnóstico diferencial das formas neurológicas. Então, você precisa ter, basicamente, 3 coisas para você pensar e diagnosticar a hanseníase. Presença de anestesia ou lesões de pele anestésicas, nervos espessados e presença do bacilo. Se você tiver 2 dessas características, isso já te facilita bastante. Nervo espessado no Brasil, até próprio contrário, é diagnóstico de hanseníase. A presença do bacilo, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente não consegue identificá-lo em todas as formas clínicas. E a anestesia, às vezes a lesão ainda é estésica, mas geralmente presente. Outra coisa bastante importante, tá? Isso a gente tem que pensar bastante, é a parte da anamnese, né? A gente, às vezes, tem preguiça de ficar escutando o doente e a gente pula dados importantes de anamnese, aonde esse doente vai contar realmente aquilo que ele está sentindo. Você tem que deixar o doente falar, você tem que perguntar algumas coisas, perguntar dos antecedentes epidemiológicos, perguntar desde quando, o que ele está sentindo realmente. Aí isso já abre uma boa base para você fazer o diagnóstico. O exame físico. O exame físico, né, como qualquer exame dermatológico, ele tem que ser feito num local claro, porque senão você, às vezes as lesões são bastante tênues, né, com o doente sem roupa, né, ele pode ficar com a sua roupa de baixo, mas você precisa examinar toda a pele. Como o bacilo gosta de locais mais frios, então você tem que examinar as nádegas, as extremidades. Se você não examinar esse doente, você vai deixar de constatar a presença de lesões. Depois que você, então, fez o seu exame físico, procurando as lesões, aí você vai fazer testes complementares. Você vai testar a sensibilidade, palpar nervos e fazer a prova da estamina. A prova da sensibilidade, você faz, né? A sensibilidade... assim, deixa eu voltar. A prova da sensibilidade, você faz a temperatura térmica, dolorosa e tátil. Essas são a ordem em que essa sensibilidade é alterada. Então, a sensibilidade térmica, você tem a sensibilidade térmica ao calor e ao frio. Né? Então, você tem que testar ou com algodão com éter ou com um tubo de água quente e água fria, palpar os nervos, né? Principalmente os nervos onde eles estão no local mais periférico perto da pele, e realizar a prova da estamina. Então, quais são os nervos que a gente vai palpar? Né? A gente vai palpar principalmente o auricular, o radial, o mediano, o lunar, né? O tibial posterior e o fibular. Tá? São os nervos que, com maior frequência, né, cerca de mais de 90% das vezes,
são os nervos que estão afetados pela hanseníase. Bom, então aqui mostrando o teste da sensibilidade tátil. O doente com o olho fechado, você passa um chumacinho de algodão e pergunta para ele aonde é que você está tocando a pele. Se ele não tiver sensibilidade tátil na hanseníase, ele também já não vai ter nem a sensibilidade térmica, nem a dolorosa. Tá? Bom, existe um outro meio de você testar a sensibilidade que você faz com esse aparelhinho aqui, que se chama estesiômetro, né? E o estesiômetro nada mais é do que uns tubinhos de plástico com diferentes hastes de nylon. Esse verdinho é que vai nos dar a sensibilidade protetora. Tá? Isso não é tão importante na hora do diagnóstico. Na hora do diagnóstico, a gente vai testar as lesões. Isso daqui é feito para depois você fazer a prevenção de incapacidade. Então, esse verdinho, né, quando o doente sente, é porque ele ainda tem a sensibilidade protetora. Tá? Se ele não sentir outros, né, aí, nessa ordem das cores, né, que isso está bem estabelecido, inclusive existe nas fichas todas de avaliação de incapacidades, aí, então, é um doente que você vai ter que tomar mais cuidado, você vai ter que repetir, né, na hora do diagnóstico, durante o diagnóstico e na hora da alta, como é que está essa sensibilidade protetora. Né? Então, no pé também existem pontos certos, né? Se ele sentir com esse estesiômetro que é o verde, então é porque ele tem a sensibilidade protetora. Tá? Bom, então vamos lá. O que a gente tem que ter para fazer diagnóstico de hanseníase? Lesão cutânea, nervo espessado e presença do bacilo. Aqui nesse caso a gente não tinha a presença do bacilo, porque era um caso de forma tuberculose. Tá? Bom, então vamos lá. Para a gente fazer diagnóstico, quando a gente pode, a gente vai colher baciloscopia. Da onde que a gente vai colher baciloscopia? A gente vai colher baciloscopia onde a possibilidade do seu exame ser positivo for maior. Então, você vai colher baciloscopia das lesões. Se um doente estiver infiltrado, você pode colher, são locais mais frios, né? Então, um doente de uma forma peixoviana, você pode colher do lóbulo, do cotovelo, dos joelhos, que são locais mais frios, e depois, então, isso vai nos servir para verificar a quantidade de bacilos e também na evolução desse doente, para verificar se esses bacilos estão sendo eliminados. Aqui é um slide mais antigo, que era nessa época a gente colhia com esse estilete. Hoje o Ministério da Saúde manda que a gente colha a baciloscopia com lâmina de bisturi, tanto que só enfermeiros e médicos é que podem efetuar essa coleta de baciloscopia. Você tem que esquemiar bastante, aí você vai fazer um corte e procura retirar somente a linfa. Se tiver sangue, esse sangue vai atrapalhar na leitura dessa baciloscopia. Tá? Aí você colheu a linfa, né? Então, você colhe na ponta desse estilete, aí você vai fazer um esfregaço numa lâmina, tá? Você fez o esfregaço, a lâmina está identificada, aí você fixa pelo calor, vai corar pelo Zil-Nielsen. Então, lembra que o bacilo é um bacilo álcool ácido resistente. Você põe fucsina, você cora com a fucsina, aí você vai desporar no álcool ácido, aí você pode colocar um fundo com azul de metileno, e aí você vai fazer a leitura. A leitura, então, é feita com dois índices. O índice bacteriológico, que mostra o número de bacilos presentes naquela lâmina, que pode variar desde 0 até 6 cruzes, de acordo com essa tabela. Isso é bem estabelecido. Então, se um doente vem com 4 cruzes de bacilo, é porque foram encontrados de 10 a 100 bacilos por campo examinado. Tá? Se tiver uma cruz de bacilo, lembrar que ele tem de 1 a 10 bacilos em 100 campos examinados. Então, você tem que examinar, quando tem poucos bacilos, pelo menos 100 campos. Tá? Então, isso daqui é o índice bacteriológico. E o índice morfológico, ele vai nos mostrar a porcentagem de bacilos que são corados uniformemente nessa lâmina
do índice bacteriológico. Então, vamos lá. Então, por exemplo, nesse esfregaço aqui, isso aqui é uma lâmina, uma foto da Organização Mundial de Saúde que mostra bem os bacilos. O que você vai verificar? Aqui tem muito bacilo. Então, aqui são as globinhas, né? Se você for verificar, tem muito bacilo. Então, você vai dar aí pelo menos 4 cruzes pelo número de bacilos e escreve que tem presença de globinhas. Mas no índice morfológico, então você vai verificar desde esses bacilinhos aqui, né? Esse bacilo aqui, que é corado uniformemente, né? Ele é reto ou ligeiramente curvo, corado uniformemente, esse bacilo, ou esse bacilo aqui, que não está corado uniformemente, ele já é um bacilo granuloso. Existem outros bacilos que estão fragmentados. Então, o que você vai verificar? Você vai verificar a porcentagem dentro desses bacilos todos, quantos ainda têm essa morfologia, que são corados uniformemente. Mesmo quando esse índice morfológico é alto, ele dificilmente é acima de 5%. Tá? Como é que a gente sabe que esses bacilos são viáveis? A gente sabe pelo modelo da inoculação na pata do camundongo. Então, tem doentes que apresentam só bacilos granulosos, né? Você vai corar, você vai injetar no coxim gorduroso do camundongo esses bacilos, e depois, quando você for sacrificar o bichinho, você não vai encontrar bacilo nenhum. Ao contrário desses bacilos que são corados uniformemente, que você vai injetar e que você vai ter um resultado, uma proliferação do bacilo na patinha do camundongo. Então, esse índice morfológico é um índice bastante importante, porém de difícil para você poder realmente confiar, porque a pessoa precisa estar muito bem treinada, porque senão ela vai dar um resultado, se ela não estiver habituada e fizer com frequência essa avaliação, os índices não vão nos dizer a verdade. Bom, então vamos lá, verificando as formas da hanseníase. Então, a primeira manifestação clínica da hanseníase, geralmente, é a forma indeterminada. Essa forma indeterminada é uma forma falcibacilar. Tá? Então, o diagnóstico é essencialmente clínico. Que existe uma mancha anestésica ou uma área anestésica com distúrbio de sensibilidade. Não existe incapacidade. Se tiver alguma incapacidade, nervo estressado, mão em garra, a miotropia já não é mais uma forma indeterminada. A baciloscopia é negativa, tá? Baciloscopia negativa, o teste da histamina é incompleta, como a gente vai ver daqui a pouco, e na histologia, dá um infiltrado inflamatório crônico, linfocitário, quando ele agride filetes nervosos, o eperianexial e o perineural, isso já nos ajuda bastante. De vez em quando você encontra um bacilinho. E a reação que estuda pode ser positiva ou negativa. Ela também não vai nos ajudar a diagnosticar nem a forma clínica, muito menos se aquilo é ou não hanseníase. Certo? Então vamos lá. Ó, se vocês eliminarem essa cicatriz aqui, que é onde eu fiz a biópsia desse camarada, vocês vão notar uma mancha discreta, uma mancha mais clara, com distúrbio de sensibilidade. O que a gente fez? Testou a sensibilidade, a gente fez a biópsia. Como é uma lesão que tem um crescimento centrífugo, você faz na forma indeterminada a biópsia na borda da lesão. Tá? Aí você vai fazer o teste da histamina. Então, o que é o teste da histamina? Uma coisa que nos ajuda bastante. A histamina, numa solução aquosa milesimal, você deposita algumas gotinhas sobre a pele, tá? Algumas gotinhas, tanto na área comprometida, como na área ao redor. Aí você faz uma puntura, de preferência sem nenhum sangramento, e espera alguns segundos. Então, a histamina na pele, ela vai formar aquilo que a gente chama de tríplice reação de Lewis. Primeiro, dá uma vasodilatação local. Segundo, dá um eritema ao redor. E, por último, como a gente vai ver depois, dá uma pápula urticariforme. Então,
a gente vai verificar que na área